Números, capítulo de número 21. Números, capítulo 21. Vamos ler versos 4 a 9 desse texto. Livro de Números, capítulo 21. Dos versos 4 a 9. Diz assim: Então partiram do monte Or, pelo caminho do mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Quando nós abrimos o Novo Testamento e olhamos o Evangelho de João, capítulo 3, verso 14, em meio àquela conversa com Nicodemos, o Senhor falou assim: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Uma analogia com esse relato do livro de Números e com aquilo que o quarto evangelho ele está dizendo para nós, o que na verdade João está propondo, o autor do quarto evangelho, é que se faça uma analogia com o que significou aquilo lá e o significado desse levantamento de Jesus Cristo. Esse é um tempo propício para a gente pensar isso. Nós estamos nesse período de preparação para a Páscoa, tempo em que a igreja caminha, faz a sua reflexão sobre esse tempo, sobre o sacrifício de Cristo, sobre a caminhada de Jesus que vai culminar, que vai levá-lo até o Calvário. Sacrifício esse que ele a si mesmo se impôs, a si mesmo se coloca como aquele que vai receber em si mesmo, no seu corpo, vai receber todo esse castigo. Então é um período assim de sentimentos antagônicos, de alegria pelo resultado de tudo isso que Jesus Cristo fez, mas ao mesmo tempo de tristeza por tudo que ele passou. É um tempo, por isso que a gente diz assim, é um tempo de contrição, é um tempo de arrependimento, é um tempo que nós sentimos, não é, todo esse gesto de libertação de Jesus, essa sua atitude, e essa visão nos provoca a um ato de fé, de clareza para a vocação que nós temos como igreja de Jesus Cristo. Então, o autor do quarto evangelho, ele deve, nesse texto que nós lemos, deve ser lido em conexão com esse texto de Números, onde aqui encontramos essa situação em que o povo hebreu vai se encontrar e vai enfrentar necessidades básicas, necessidade de alimentos. E essa necessidade,
E aí a carência por conta dessa necessidade vai fazer com que gere neles uma atitude de insatisfação. E quando essas atitudes ou esse sentimento de insatisfação vem sobre as pessoas, elas procuram logo um culpado. Quem é culpado disso que está acontecendo? Se é no trabalho, o culpado é o chefe. Se é na igreja, o culpado é o pastor. Alguém tem que ser culpado, que esse culpado nunca é a si próprio. Dificilmente a pessoa vai dizer assim: eu sou culpado disso. Eu sou culpado disso que está acontecendo. Não. É muito mais fácil culpar-se a outra pessoa. Isso já vem desde o Gênesis, desde o Éden, que essa coisa funciona dessa maneira. Não sou eu, foi a mulher que tu me deste. Eu sou inocente. Eu não estava nem querendo isso, mas me ofereceram. Essa gente aqui do livro de Números, veja que o que eles estavam passando fez com que o povo se tornasse impaciente no caminho. Esse foi o sentimento, essa impaciência, essa incapacidade de raciocinar, de dizer assim, em que lugar nós estamos, e o lugar que nós estamos é um lugar de dificuldade, nós estamos atravessando um deserto. Isso seria uma fala racional. Estamos atravessando um deserto. Ora, se estamos atravessando um deserto, necessariamente nós vamos passar e enfrentar dificuldades. O deserto já carrega o termo todas essas carências, todas essas necessidades. O nosso líder está fazendo aquilo que é possível, mas não, eles colocam essa responsabilidade não sobre si mesmo, mas o texto diz assim, e aí eles começam a falar contra Deus e contra Moisés. Primeiro, o culpado é Deus, e segundo, Moisés, o líder, aquele que foi enviado por Deus, e que é o homem que Deus levantou para promover essa libertação do Egito. Então ele desculpa essas pessoas. Então o livro de Números, ele apresenta essa situação, esses sentimentos que se transformam em cobranças ligadas às necessidades básicas da existência. E junto com a cobrança vem o lamento, a queixa. E consequentemente em oposição. Ou seja, contestam e contestam culpando, exigindo, além daquilo que é devido. Coitado de Moisés naquela situação. Moisés era um líder e naquele momento, naquela travessia, ele conduzindo aquele povo e ele sofria as mesmas agruras e as mesmas necessidades do povo. Ele não estava no camarote, ele estava ali caminhando com o povo. Ele estava atravessando aquele deserto com o povo. Então, aqui nós encontramos, não é, essas palavras, e veja que eles falam assim: por que nos fizeste subir do Egito? Essa expressão leva-os a praguejar diante de situações do cotidiano, como essa situação de moradia no deserto, a alimentação a qual eles acham precária. Nos tiraste do Egito para que morramos aqui nesse deserto, onde não há pão, onde não há água, onde não tem nada, e nós já estamos com fastio dessa comida. Ou seja, não estamos gostando desse maná, todo dia maná, não estamos querendo mais isso, estamos com fastio deste pão
a expressão aqui é deste pão vil. Palavras pesadas, irmãos. Você fica imaginando Moisés ouvindo essa queixa. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz assim: estamos enfastiados desse alimento de penúria. Que coisa ruim é o que eles estão dizendo. Então, quando se chega a uma situação como essa, nessas circunstâncias, as pessoas passam a indagar sobre o que é que vai acontecer, a atribuir a culpa àqueles que estão liderando. Essas circunstâncias podem estar relacionadas a um monte de coisa na vida daquelas pessoas. Não resta dúvida que por aqui passa a questão da incredulidade. Incredulidade de que o Deus que tirou aquele povo do Egito é o Deus que vai conduzi-los através do deserto e vai fazer com que eles atravessem esse deserto. Mas havia ali falta de fé no Deus que cumpre as promessas, no Deus que nos leva através dos desertos da vida. Desertos, irmãos, quando a Bíblia fala de desertos é sempre um momento difícil. Deserto é sempre um momento de dificuldade, de angústia. Quando a gente caminha e quando a gente passa algumas dificuldades na vida, a gente pode dizer assim: eu estou atravessando nesse momento o meu deserto. Mas é atravessando, não é estacionando no deserto. O povo esteve no deserto por 40 anos e Deus não permitiu que eles ficassem ali parados. Estavam sempre andando, sempre saindo de um lugar para outro, sempre uma ideia de peregrinação, de caminhada. Deus estava levando aquele povo, Deus estava conduzindo aquele povo. Mas essa atitude deles leva-os a um sentimento e a um estado de afastamento de Deus. E a gente diz assim: isso foi lá no passado, isso foi na época de Moisés. E nós dizemos assim: nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, não estamos livres desses sentimentos, não estamos livres dessas coisas. Porque muita gente está colocando a sua esperança em coisas circunstanciais, passageiras, efêmeras. Tem gente que concentra as suas esperanças em lenços ungidos, em rosas ungidas, em óleos milagrosos, em orações fortes, em tantas coisas. Coisas que parecem cristãs, mas que nada tem a ver, não passam de crendices. E tão em voga isso em nossos dias. A serpente de bronze que aqui está. Vieram serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E por causa dessas mordeduras, morreram muitos do povo de Israel. Deus permitiu que isso acontecesse com aquela gente. Eles enfrentaram essa dificuldade. E o problema, num grau acentuado, esse problema que vem sobre a vida deles, com essa intensidade, fez com que muitos deles se despertassem, e eles então vêm a Moisés e dizem assim: nós temos pecado, nós temos falado contra o Senhor e contra ti. A gravidade, a força extrema das consequências dos seus atos, daquilo que eles estavam dizendo, levou-os, muito daquelas pessoas, a perecerem, a perder suas vidas, pelo ato de desobediência, pelo ato de incredulidade. A incredulidade os afasta de Deus. E agora vem esse sentimento: nós falamos contra Deus e falamos contra Moisés. Agora, pois, Moisés,
ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes. E veja como era Moisés. O texto diz simplesmente que Moisés orou. Moisés orou ao Senhor. E aí, a resposta do Senhor é algo que mostra para nós uma coisa assim de paradoxo. Faz uma serpente abrasadora, põe-na numa haste, e será que todo aquele que for todo mordido, que mirar essa serpente posta numa árvore, numa haste, ela viverá, essa pessoa vai viver, ela viverá. E assim foi feito. Essas figuras das serpentes, serpentes de bronze, serpentes abrasadoras, a figura da serpente é uma figura que está presente na antiguidade em muitos povos, e por conta da mistura e por conta das relações não só culturais, mas religiosas, nessas culturas que se mesclavam, muita coisa acaba entrando também na tradição do povo de Israel. Às vezes herdamos coisas boas e às vezes coisas que não são boas. Então, na serpente tem todo esse simbolismo, né, de vida, de fertilidade, de continuidade da vida. A serpente é aquele animal que ela pela sua composição, né, de se sair da sua pele e renascer, como que renascer, é um símbolo assim de fertilidade, de vida, de eternidade. Então a serpente está presente nessas religiões de mistério e nos cultos, né, de sincréticos que aconteceram na mistura das religiões. Isso acaba entrando também na tradição de Israel. Quem vai fazer uma limpeza nesse negócio é Ezequias mais tarde. Quando Ezequias assume o seu reino, ele então manda derrubar todas essas coisas. Essa serpente no tempo de Ezequias chegou a receber um nome. E quando você abre lá o livro de Reis, o primeiro livro de Reis, você vai encontrar no capítulo 18, está lá, a serpente passou a ser chamada de Neustã. Sempre presente e sempre ali diante das pessoas. Aliás, segundo livro de Reis 18, Neustã, versículo 4. Ezequias vai romper com essa tradição, vai romper com esse culto, porque ele vai dizer assim: nós devemos adorar somente ao Senhor. Mas aí vem a questão, né? O povo foi mordido pelas serpentes, muitos morreram, e aí reconheceram o seu pecado, reconheceram o seu erro, reconheceram a sua desobediência, e agora pedem ao líder, pedem a Moisés que fale com Deus, que eles reconheçam que erraram, falaram contra o Senhor, falaram contra Moisés. E aí Moisés ora e Deus diz: então faz uma serpente e coloca lá em cima na haste. Se eles olharem para ela, esses mordidos, eles vão viver. E a gente pergunta: mas por que isso? Já estavam eles lá envolvidos com essa história de serpente, e agora Deus diz: faz uma serpente. Por que as pessoas ficaram curadas? Porque eles olharam para a serpente, e a serpente, aquela serpente na haste os curou? Nenhuma serpente, nenhum ídolo, nada pode trazer salvação, nem resolver os nossos problemas. Absolutamente nada. Nada disso é aquilo que pode nos trazer salvação. Mas por que olhar para a serpente? Por que olhar para uma serpente numa haste, uma serpente de bronze? Na verdade,
o que Deus está tentando ensinar ao povo, e que a palavra de Deus está sempre tentando ensinar para nós, é que o importante para o povo de Deus no passado, para a igreja de Deus hoje, o importante é obedecer ao Senhor, seja lá o que Ele nos disser. Às vezes a coisa pode ser um pouco estranha. Olha para a serpente. E se não houver uma fé madura, se não houver uma espiritualidade consciente, vai fazer daquela serpente um ídolo. Pessoas fazem ídolos. Vamos tirar a serpente, que você diz, eu não gosto de serpente. Faz um ídolo de dinheiro, faz ídolo de alguma coisa. Faz um ídolo, um amuleto. Uma coisa que quando eu vou sair tem que estar lá dentro da minha bolsa. O seu pé de coelho, sei lá o quê. Tem gente que não sai de casa, não posso esquecer isso. Isso aqui é meu pé de sorte. Isso é uma serpente. Então, serpente aqui é um símbolo. Não vamos ficar presos com serpente. Quando Deus diz a Moisés, diz para ele que olhem para a serpente, o que o Senhor está buscando disso aí, vamos ver se essa gente é capaz de obedecer. Quando foi dito assim a Naamã, vai lá no rio e toma banho 7 vezes. Tem gente que prega e fala assim, olha, 7 vezes, só vale se for 7. Isso é bobagem. Não é questão de 7, não tem nenhuma mágica no número 7. Como também não tinha nenhum poder curativo no rio em si. Mas o poder curativo estava na capacidade da pessoa obedecer aquilo que foi determinado, seja lá o que for. 7 vezes, Eliseu podia ter dito, olha, é 10 vezes, 8. Vocês acham que não? Eu acho que sim. Não importa o número, você é capaz de obedecer aquilo que Deus está dizendo que a gente deve fazer? Será que somos capazes de obedecer a essa fala do Senhor para nós? Quando lemos lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, lemos assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que a gordura de carneiros. O mais importante é obedecer. Quando Jesus Cristo veio e quando ele foi batizado no Jordão, o céu se abriu e uma voz disse assim: este é meu filho, a ele ouvi. Ouçam o que diz Jesus Cristo. Ouça o que diz o Senhor. Ouça a sua palavra. Ouça aquilo que vem da boca do Senhor. E não há nenhuma outra palavra para a gente obedecer. Quando um grupo de fariseus disse a Jesus: dize-nos o que temos que fazer para herdar a vida eterna, Jesus disse para eles em João capítulo 6, você não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada para herdar a vida eterna. João 6, 28, 29, o que vocês têm que fazer, entre aspas, é o seguinte: creiam naquele que por Deus foi enviado. Creiam. A salvação é um ato de fé. A salvação que nós recebemos é um ato de Deus, pela graça de Deus, mas que esse ato de Deus, ele acontece em nós pelo caminho da fé. Salvos pela graça, mediante a fé. Então, a serpente lá do deserto, que Deus diz assim: Moisés, levanta aí no haste. E veja que exatamente a salvação está no símbolo daquilo que foi morte. A primeira serpente é morte,
Aí Deus diz: levanta outra serpente. E eles vão olhar para ela e vão ficar curados. E os que foram curados porque creram naquela palavra, olharam em obediência. Não estava nela em si o poder da cura, mas na palavra daquele que disse o que disse. Essa é a diferença. A palavra de Deus, ela está dizendo para nós que o mais importante é que a gente ouça, que a gente obedeça, que a gente ouça aquilo que nos diz o Senhor e cumpra isso. Então Moisés fez a serpente, pôs na haste, e sendo alguém mordido e olhava para aquela serpente de bronze, ela sarava. E aí o quarto evangelho diz assim no capítulo 3 e no versículo 14, diz: olha, assim como foi levantada a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus Cristo foi levantado na cruz, e a gente dizendo assim: olha, olhe para Jesus Cristo, olhe para Ele, olhe para o Senhor, nele está a nossa salvação. Portanto, irmãos, nesse domingo de ceia, de celebração, o Evangelho nos lembra, nessa analogia, nos lembra que o mais importante é a obediência à palavra do Senhor. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, enviado por Deus para vir para a nossa salvação. Ele foi levantado no Calvário, ele foi erguido no Calvário. O que nós temos que fazer para a nossa salvação? Olhar para o Calvário, olhar para Jesus, olhar para o Cristo morto, mas o Cristo que ressuscita, o Cristo que nos dá a vida eterna. Aquela serpente do deserto, quem olhava para ela, o texto diz assim, ficava sarado, ou seja, teve mais um pouco de tempo de vida. Mas quando nós olhamos para Jesus, levantado no Calvário, nós temos a vida eterna. Não é mais um pouco de tempo na nossa vida, mas é todo o tempo, é a eternidade com Deus. Essa é a analogia que o texto nos mostra. Essa é a analogia que nós encontramos nessa noite. Nós estamos aqui e a palavra de Deus está dizendo assim: olhe para Jesus. Aquela gente olhou para a serpente. Quem olhou? Talvez alguém tenha dito assim: não vou olhar para isso não, que isso não vai acontecer nada. Quem não olhou, não ficou curado, não aconteceu nada. É pela fé e é pela obediência. A palavra de Deus diz assim: Jesus Cristo, esse é meu filho, ouçam ele, ouçam o que ele diz. E quando o Espírito Santo dá testemunho, ele vai dizer assim em João 14, 26, meu ministério é vos fazer lembrar de todas as coisas que ele ensinou. Esse é o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo não veio para nos dizer nada de novo. O Espírito Santo não veio para trazer uma nova mensagem. O Espírito Santo veio para fazer com que a gente se lembre da palavra de Jesus Cristo. A palavra de salvação que nos trouxe Jesus Cristo. Essa é a palavra que vem ao nosso encontro nessa noite. Essa é a palavra que Deus mandou para aquele povo. E aqueles que olharam, receberam a cura, foram sarados. Hoje, olhando para Cristo, nós recebemos a vida eterna. Que Ele nos abençoe. Amém.